Olá, minha querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim, muita luz no caminho, tá? Esse canal que vem aqui com o lema Despertando a Espiritualidade em Vocês, a espiritualidade prática, tá? Bom, como a princípio esse canal foi criado para que eu pudesse passar a minha experiência sobre o espiritual, eu venho com esse vídeo reforçando que eu vou passar sobre a minha experiência e como que estão sendo os meus sentimentos, os meus sentidos em relação, né, como estão funcionando em relação a esse momento. Nos últimos dias, foram dias aí que eu passei por uma depuração bastante grande e sempre quando tem uma depuração, eu acabo recebendo bastante mensagem espiritual, tá? Depois, e as coisas começam a fazer muito sentido, mas tem um período que eu passo assim por uma escuridão, né? Eu começo a receber muitas mensagens e eu não consigo muito bem juntar o quebra-cabeça, né? Então eu fico um pouco confusa. Eu já tentei gravar esse vídeo algumas vezes. Ontem eu gravei um vídeo, só que ficou muito confuso, né? E ultimamente eu tenho sentido a necessidade de ser mais objetiva no que eu falo, porque as pessoas realmente têm uma dificuldade de reflexão. Tem pessoas que pegam as coisas no alto, assim, mas tem algumas que não, que tem muita dificuldade e então eu preciso desenvolver para que a minha fala chegue em mais pessoas, tá? Então por isso que eu não subi o vídeo que já estava aqui carregado no canal e resolvi fazer 3 vídeos hoje. Eu vou fazer o vídeo esse que eu vou começar, vou fazer o outro em relação a uma revelação que o espiritual me fez e depois a leitura do divino feminino e masculino, tá? Esse vídeo é um vídeo direcionado para esse conflito que eu ando tendo nas últimas semanas, que é sobre as redes sociais, que são, né, sobre as redes sociais. Eu tô tendo muita dificuldade de olhar as notícias, né, que passa no meu feed, dificuldade de ver vídeo. Isso tem gerado uma ansiedade grande e um sentimento bastante ruim em mim, né? E eu questionei todos esses dias o espiritual e foi me orientado que é para mim parar, né, de ver e se ver só para atualizar como as coisas estão acontecendo. Que tipo de notícia que anda me perturbando bastante? Tem algumas notícias que estão saindo sobre, eu vejo muita coisa científica, tem muitas notícias que estão saindo na mídia, né, sobre algumas transformações que estão acontecendo no planeta, né, no planeta Terra, em relação ao clima, em relação ao Sol. Tem muitas coisas acontecendo em relação ao sistema que a gente criou dentro desse planeta e a minha vertente de trabalho não é uma vertente particular, né, voltada para o outro, mas sim para o coletivo. Então, eu tenho um olhar ligado ao coletivo, um olhar social, né? Então, geralmente, o meu vocabulário, o que eu olho, não é só o indivíduo, mas é um coletivo. Então eu acabo tendo muito acesso a essas questões, né, governamentais, questões que tem a ver com o todo. Saúde pública, política pública, tudo isso vem para mim para que eu olhe o todo. Então, essas notícias que andam chegando, andam me perturbando muito e trazendo uma ansiedade, um conflito,
na verdade, dentro de mim uma coisa ruim, porque tudo que está sendo divulgado, tudo que está vendo, eu não vou especificar mensagens, porque eu não quero que vocês, que já têm quadros de ansiedade, fiquem mais ansiosos. Mas é uma perturbação minha em questão de que tem um grupo seleto social que tem acesso a alguns recursos que vão facilitar a vida dessas pessoas se realmente essas mudanças drásticas ocorrerem, né? E eu questionei o espiritual, eu questionei no sentido assim, olha, tem coisas que eu não tenho acesso, né? Por questão financeira mesmo. E o espiritual me orientou, não foi na hora, tá? Eu tive que passar vários dias sentindo essa tensão, essa angústia, e o espiritual acabou me respondendo que não era para mim temer nada e nem ninguém que está nessa jornada espiritual, tá? E o que é a jornada espiritual? É você focado no seu caminho, no espiritual, né? Fazendo a sua parte, né? Não olhando a vida do vizinho, do ciclano, do beltrano, não. Focando no seu espiritual, no seu crescimento, fazendo a sua parte, desenvolvendo a sua intuição. O espiritual falou assim para mim que tudo isso que está acontecendo, todas essas notícias que estão sendo ventiladas aí, ligadas à mudança do planeta Terra, são reais, né? Tem uma questão do clima que muitos de nós já estamos sentindo a nível físico. Então, passando mal, tendo alteração na comida, no intestino, está alterando toda a nossa parte fisiológica e a gente não está sabendo ainda identificar, tá? Mas é uma alteração no clima, tá? Que vai fazer com que o nosso sistema tenha que se adaptar. Então a gente está num processo de adaptação a essa nova atmosfera que está sendo modificada. Isso não vai ser do dia para a noite, vai durar alguns milhares de anos, tá? Só que agora está no início. Então a gente vai passar por vários tipos de transformação. Uma coisa que eu posso falar aqui, que isso já está bem evidente e óbvio, é a mudança das estações do ano. Isso vai ser mudado. Já está claro isso. Só que como a gente tem órgãos responsáveis que tem uma legalização, eles precisam, a nível científico, eles não trabalham com achismo, com hipótese. Não, eles trabalham com um sistema que você pode comprovar, é empírico. Então, na ciência, por que eles não validam a pseudociência? Porque é além da matéria, a gente imagina, a gente não consegue comprovar. E a ciência não, a ciência soma 2 mais 2 dá 4, tá? É como se para eles, tudo que é verdade você pode fazer, desenvolver um método que você repetindo ele, você tem o resultado X. Então a ciência ela trabalha com métodos. Então esse ensaio, né, a ciência faz, ela comprova que aquilo é X. Então qualquer pessoa no mundo que fizer aquele processo, ela vai ter o resultado. Ou ela estando na Alemanha, ou sabe, é assim, é como se fosse a nível mundial. Um experimento que qualquer um fazendo dá o resultado, certo? Então, na ciência, a gente precisa de um tempo maior para que a gente possa alterar alguma coisa ou validar alguma coisa. Então, a questão das estações do ano precisa ainda, eu não eu não faço parte desse grupo, né, esse órgão, mas eu sei que é assim que funciona, tá? Eles vão precisar de um tempo para que seja validada essa mudança climática,
para que seja alterado. Tem muitas coisas nesse sistema que vai alterar muita coisa, né? O calendário gregoriano, tem um monte de coisa que vai mudar no sistema social. Então não pode ser do dia para a noite, porque isso mexe com o psicológico das pessoas, tem toda uma preocupação social, que a gente que é pessoa física não tem, mas quem está lá tem, certo? Então a questão do clima realmente vai mudar. Eu senti que uma nova era vai vir, vai ser mudada a estrutura social, querendo ou não, tá? Querendo ou não, tem coisas que a sociedade que é composta por nós mesmos, a gente vai chegar num ponto que não tem para onde ir. Então você é obrigado a mudar um sistema. Então a questão dessas mudanças que eu estou vendo me angustiou muito, porque eu tenho essa visão. E eu questionei, e o espiritual disse isso, que é para a gente ficar tranquilo, que de acordo com o caminhar de cada um, você vai ser beneficiado se você estiver alinhado com a sua intuição. Por que alinhado com a intuição? Porque você vai ser intuído a fazer coisas, a comprar coisas que você não era, a comer coisas que você não comia, tá? Vou dar um exemplo, meu, né, que é o intuito desse canal. Quando eu resolvi abrir o canal no YouTube, foi 1 ano antes da pandemia, tá? Eu estava trabalhando, CLT, e eu falei, eu vou abrir o canal, né? E com apoio da minha filha e tal. Ela falou, não, abre, mãe. E eu falei, eu vou abrir. Mas sabe quando você faz uma coisa sem assim, ambição? Eu falei, eu vou abrir. Porque tem gente que faz assim, não, eu vou abrir, agora eu vou ter milhões de seguidores e aquela coisa, não, eu vou fazer isso, eu vou comprar isso, eu vou, sabe, aquele Não, eu falei, eu vou abrir, tanto que se vocês pegar vídeo, apesar que eu coloquei alguns no privado, mas tem vídeos antigos do O Poder do Oculto, vocês vão ver que eu tinha uma mesinha muito simples, uma iluminação péssima, né? E o celular eu ainda tenho celular que eu gravava, né? E é esse celular, eu acho. Mas assim, a visão era ruinzinha, mas eu entrei com abri, né? Joguei lá o vídeo. E daí começou 1, 2, 3 inscritos, aí eu comecei, nossa, eu vou fazer mais vídeo, mais vídeo, mais vídeo. E eu acordava todo dia motivada para fazer vídeo. Uma pessoa que se inscrevia, eu já ficava alegrona e vamos, e vamos, e vamos, e olhando estatística. E fui. Com 2 meses, eu já estava com o canal monetizado. Tá? Com 2 meses. Olha só, 2 meses. E foi uma alegria, nossa. Eu acho que eu não tinha nem 20 mil inscritos. Eu não lembro direito, porque, por vocês verem, eu não estava naquela gana. Nossa, 1 inscrito. Não estava nisso. Tava lá, né? E depois de 1 ano, né? Nem deu 1 ano, porque eu abri em junho, em março a pandemia já estava. Só que olha para vocês verem, como eu não tinha acesso, quem tinha acesso a pessoas dos Estados Unidos, Europa, já sabiam que tinha um vírus que estava solto, né? Assim, a Europa, a América do Norte já estava sabendo que tinha um vírus. Até falam, não sei se é verdade, que no carnaval não foi adiado, porque foi investido milhões no carnaval, mas as autoridades já sabiam que tinha um vírus letal no ar, e só que traria uma perda imensa, né? Isso fala as más línguas. Eu não estava lá, eu não estava lá, só estou colocando aqui a questão.
Então eu estava sem saber. Eu não estava com essa conexão que eu estou hoje com o espiritual, né? Eu não estava. Eu estava me curando, né? Hoje a pessoa que eu sou, quem conheceu eu lá no início do canal sabe, ixi, que eu passei por curas terríveis, né? Enfim, o que aconteceu? Quando veio março, que começou, né? Fechou tudo, eu estava com o canal. Então quer dizer, eu não passei fome. Vocês entendem? Né? Eu tive a ajuda de pessoas do mundo inteiro, porque eu atendi pessoas do mundo inteiro naquele ano. Pra vocês terem noção, naquele ano eu atendi, eu acho que mais de 1.500 pessoas. Então, assim, isso o espiritual me recordou e falou: Natália, você tem que entender que o que é para ser revelado é revelado. O que não é, a gente dá um jeito, tá? Então tem uma música do Titãs que batia muito na minha cabeça, que é assim: o acaso vai te proteger enquanto você anda distraído. Então, eu acredito que quando você está conectado com o espiritual, mesmo que você seja ingênuo, seja leigo, seja uma pessoa ignorante do conhecimento, você vai ser protegido. Então o espiritual falou: acalma teu coração, porque você pode não ter dinheiro, mas quem está ao seu redor tem e vai te prover o que você precisar. Então, se você tiver que estar aqui, você vai estar. Se você tiver que ter que se deslocar para outro local, você vai ser deslocado. O importante é que você esteja em sintonia com a gente, para que quando a gente falar com você, você aceitar os nossos comandos e ir lá e fazer. E pronto. E para isso não é bebendo no boteco, porque senão a gente se confunde, né? Acha que é uma coisa, é outra. Então a gente está num momento histórico onde o espiritual está falando que a gente vai conversar diretamente com vocês, só que vocês têm que estar em alinhamento com a verdade. Para estar em alinhamento com a verdade é com a sua verdade. É com a sua verdade que o resto você vai ser provido. E se você tiver uma grande fortuna, saiba que essa grande fortuna não é exclusivamente sua. Quanto maior o seu patrimônio, mais pessoas você vai ter que ajudar. Tá? Então é para isso. Você só é um bom administrador. Só isso. Ok? Então o espiritual falou isso para mim não ficar nervosa, não ficar ansiosa, não achar que, ai, tem coisa acontecendo que eu não sei, tem alguma coisa. Acalma, Natália. O que tiver que ser do seu saber, você vai saber, porque você vai precisar fazer alguma coisa em relação a isso, tomar uma decisão. Agora, o que não for, alguém vai tomar decisão por você, né? Só que você vai ser assegurado. Então não tema. Outra coisa que o espiritual me passou, que eu não tinha noção, porque faz muito tempo, então eu tinha uns flash e eu não entendia muito bem. Eu sempre tive flashes assim, não era como se fosse esporádico, que eu lembrava de uma cena que eu tinha morrido. É uma cena que meu olho fecha e eu abro assim, eu falo assim: nossa, foi tão rápido, eu morri e nasci de novo. É muito rápido, né? Não dá nem para piscar. Então é como se eu tivesse morrido numa vida e nascido em outra. Eu tinha isso na minha memória. E quando veio esses momentos de estresse, olhando essas notícias, o espiritual falou assim: Natália,
pegou essa cena que eu tinha, que eu não entendia, parecia um sonho, e falou assim, ó, se você tiver que estar aqui, você vai estar, porque faz parte da sua missão. Mas entenda que o desligamento não depende de você, e que o desligamento ele não tem dor, tá? Ele não tem dor, e quando você vê, você já vai acordar em outro lugar, tá? Então, não tema. Isso pode ser que seja para alguém que vai passar por essa situação. Por isso que eles estão refletindo com a minha experiência, para que eu passe para vocês, tá? Então eles falam que viva, viva. Se você tiver que habitar o planeta Marte, você vai lá, com dinheiro ou sem dinheiro. E o que está fazendo muito sentido agora para mim, que eu sempre assisti muito filme de científico, né? E tem essas questões, quando você começa a estudar, o signo de peixes é um signo ligado ao espiritual. Esses diretores, a maioria, eles são de peixes, né? Eles têm peixes muito fortes, por isso que eles conseguem ter essa visão que a gente não tem. Nossa, como que esse cara criou esse filme totalmente high-tech? Da onde que veio isso? É desse inconsciente, né? É desse espiritual que está além. Então, eles criam coisas que a gente, numa vida corriqueira, 8 horas de trabalho, a gente não cria. Por quê? Porque a gente não tem tempo para isso. A maioria das pessoas acorda, vai para o trabalho, sistema toyotista, vem a rosquinha no parafuso, é só isso, né? Chega em casa, preciso descansar, esses caras não. Esses caras, eles têm uma vida que eles podem se conectar, eles estão conectados com o espiritual. Então, e é uma crença que todo mundo acha que esses caras não, eles não são do espiritual, eles são do espiritual sim. E eu vou até fazer um vídeo depois desse falando da visão do espiritual segundo a sociedade conservadora, tá? Vou até colocar aqui, sociedade conservadora. Enfim, esses caras, eles recebem essa conexão. Então, você vê, tem um filme que eu não vou lembrar, que eles fazem uma arca de Noé de ferro, né? É uma nave. E ali tá todos os milionários do mundo, né? Porque esses caras tá por dentro de tudo, tá? O dinheiro, ele te leva em lugares que você nunca imaginou, tá? Por isso que Touro e Escorpião, esse eixo na astrologia é o eixo do poder na matéria. O quanto você tem dinheiro e controle emocional sobre o outro. Isso é poder aqui nessa terra. Então, o dinheiro é um deles. Então, vai te levar onde poucos entram. Então, eu lembro que essa arca era só de pessoas do governo, pessoas de linhagem, né? Pessoas de poder aí material. E sempre entram um ou outro ali que ou era conhecido ou na hora de partir, né? Então, esses filmes, eles mostram que entram pessoas que não eram milionárias, pessoas que não estavam nem naquele nicho, mas elas são levadas, encaminhadas e acabam indo. Então, se você, estou dando um exemplo, tiver que habitar Marte, você vai. Mas tem que ser um propósito espiritual. E se não for, não é. Né? Tem um filme na Netflix que eu acho que foi os últimos que eu assisti, ou o último, que é Olhe para Cima. Eu acho que é Olhe para Cima. É um filme também, eu acho que é com a Jennifer Lawrence, que é aquela que fez a Katniss Everdeen, dos Jogos Vorazes. Acho que é Não Olhe para Cima. Enfim, fala desse momento, né? Então, é essa mensagem do espiritual. A missão de quem está no processo de despertar
é você se conectar com o todo. Então eu tô aqui, na minha vidinha, né? Só que eu tô conectada com pessoas que estão decidindo coisas a nível coletivo. Por isso que eu tô falando sobre esse assunto com vocês. Vocês estão entendendo? Eu tô na mesma vibração do inconsciente coletivo deles. Por quê? Porque eu tenho a mesma composição. Entende? Por isso que fala de conexões. Eu tenho um quadro no canal que chama Conexões, que faz tempo que eu não faço, porque tem hora que eu me sinto muito frustrada, porque as pessoas não entendem, não têm conhecimento para entender. Então aquele quadro, ele foi feito em homenagem a Zygmunt Bauman, que fala dos tempos líquidos, né? Até essa semana eu ouvi alguém falando que não é líquido nada, é gasoso. Que você pensa ali já evaporou. Mas enfim, aquele quadro foi criado para isso, que seja eterno enquanto dure. Então, hoje eu acredito que vocês têm que saber qual que é o grupo que vocês estão conectados, né? Qual que é o grupo? Começa a olhar ao redor de vocês. Eu já falei, eu acho que aqui ou num vídeo no canal que eu falo tanto, gente, em nome de Jesus, né? Mas quando você vai no médico, um exemplo, olha na sala de espera. Todas aquelas pessoas que estão ali, elas têm uma conexão com você e você tem com ela. Nossa, mas tem uma pessoa sem um braço ou uma perna lá, preconceito. Porque no fundo, você tem o que ela tem, a pessoa tem o que você tem, vocês estão conectados, tá? Preconceito. Então, a hora que você sentar, você olha ao seu redor, porque você está conectado com aquelas pessoas, tá? Então, vocês têm que descobrir quem que é o grupo de vocês. Quem que é vocês? Qual que é o pedaço de vocês que está no governo? Qual que é o pedaço de vocês que está numa novela? Que vocês vão começar a dar sentido para as coisas. Eu sei que isso que eu tô falando parece assim maluco, né, para quem está pregado na terra. Mas para quem já está vivendo essa espiritualidade de sincronicidade, de sintonia, vibração, vai entender. Só mais uma reflexão. Mais ou menos há uns 20 anos atrás, eu estava fazendo um cursinho pré-vestibular e eu lembro que eu estava questionando alguma coisa pro dono da escola que eu estava falando. Eu tinha uns 16 anos, 17 anos. Meu filho tinha 8 meses, né? E eu falei alguma coisa se questionando de amor, eu acho que foi. E ele falou assim, você já assistiu As Pontes de Madison? Eu falei, não. Ele falou, olha, assiste esse filme, é com a Meryl Streep, é excelente. Aí eu lembro que, eu só lembro dessa parte, e lembro ele falando assim para mim, dando risada, ele falou, vai estudar física quântica, né? E deu risada, eu virei as costas, e na época eu era ainda ignorante de conhecimento, eu estava em outro momento da minha vida, e eu adorava física, né? Eu gosto muito. Se eu pudesse, gente, eu vivia dentro de uma universidade, sinceramente. Eu me emociono em ver livro, eu tenho um negócio, sabe? Enfim. Aí eu lembro que eu falei para minha professora de física, né? Ela falou assim: não, física quântica é uma parte da física que ninguém dá credibilidade, qualquer um faz, né? E daí eu me senti atacada, né? Eu falei, nossa, ele só falou isso porque tipo, ele não, ele falou, vai fazer o mais fácil, né? E eu fiquei triste, né, com isso. Mas vocês veem, hoje é onde eu estou, 20 anos depois, né? E por incrível que pareça, eu encontrei ele passando de carro e eu vi ele, né? E eu lembrei dele e veio tudo isso na minha memória. Então, o espiritual, ele mostra que você sempre, sempre está sendo avisado do que virá, do que está acontecendo. Só que para isso você tem que ter
um enraizamento muito grande de quem você é. Por quê? Porque é um caminho que você pode se perder a nível psíquico, tá? Você pode se perder. Porque eu lembro também que uns anos antes desse cara falar isso, eu estudava num lugar e teve uma palestra de psicanálise. Eu tinha uns 14 anos e eu sempre gostei disso. E eu lembro que eu fiquei lá na escola porque eu acho que era dos terceiros anos, sei lá, eu fiquei lá. E eu lembro que a psiquiatra falou que o ser humano é como se fosse uma linha assim que tem, uma linha bem fininha entre a sanidade e a insanidade. Dependendo do trauma que a pessoa tem, ela pode romper aquele fiozinho. Tem como a gente impedir isso? Não, porque vai de organismo para organismo, né? A pessoa ela pode ter vários traumas e isso não alterar o sistema cognitivo dela, né? Os impulsos elétricos no cérebro. Porém, tem casos que qualquer trauma mínimo, a pessoa ela pode romper esse fiozinho imaginário, claro, né, gente? Só para vocês entenderem. Romper esse fiozinho e a pessoa enlouquecer. Ela realmente ela não consegue discernir. Não tem como a gente ter o controle sobre isso. Então, o que é pedido para quem está nessa área da pseudociência, né, da metafísica, além do físico, é que você tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado e ver, né, ter um autoconhecimento se você tem estrutura para determinadas coisas. Porque é um caminho que, se você for adentrando essa floresta escura, vocês vão encontrar coisas que não são muito legais, tá? Mas que fazem parte do processo. Então é importante que vocês entendam. É um processo muito legal, né? Depois que você passou por tudo um calvário, porque você vem se curando, né? Você vem descobrindo coisas sobre você que, olha, cabeluda. Mas depois as coisas vão ficando mais tranquilas quando você entende o processo, tá? Então tem que entender o processo, ok? Então é isso. Esse vídeo vai terminar por aqui, mas é um vídeo muito importante. Eu vou ventilar aí nas minhas redes para que mais pessoas aí da nossa fraternidade de luz se una, né? Mas eu tenho certeza que todas as pessoas que estão nesse canal, mesmo que sejam pessoas hate aí, que taca hate em mim, que tem umas pessoas nada a ver, sabe? Que eu tenho até dó que tá aqui. Tem uma ou outra que fica falando umas coisas nada a ver. Eu falo, olha, eu queria estar na vida dessas pessoas um dia ali para falar, olha, né? Enfim, né? Vamos deixar esse lado humano meu para lá. Então, enfim, vamos lá. Esse vídeo é muito importante, tá? Muito importante para vocês entenderem. O papel é esse. O papel é esse. Só para mim terminar. Tem algumas pessoas que estão procurando o meu trabalho e falam assim, eu quero tudo de melhor que a vida tem para me dar. Que eu sou uma pessoa totalmente leve, assim, paz e amor. É o seguinte, você pode ter essa vibração e deve ter a sua vibe. A questão é que cada um tem um processo, cada um tem o seu papel dentro dessa máquina social, né? Tem uma sociedade que é criada, um padrão, e a gente faz parte. Legal, tá? Legal. Só que assim, às vezes a gente se mete em algumas coisas, eles estão me dando
o exemplo de sociedades secretas. Quando você faz parte de uma sociedade secreta, tem regras ali, né? Então, quando tem regras ali, você tem que executar. Geralmente, essas pessoas que vêm com essa narrativa que eu acabei de falar, eu quero tudo do mundo, são pessoas que vieram de crenças religiosas, tá? Então, são pessoas que buscam um líder, busca alguém que fale, ó, passo 1, 2, 3. E eu vou falar aqui, falar de novo. Essa espiritualidade que eu prego aqui, ela é individual, tá? Não tem caminho. Ah, esse é o caminho. Não. Cada um de nós temos um segredo ligado ao espiritual. E é você que tem que fazer esse trabalho. Não é o padre, não é o pastor, não é a líder do... Não é. A gente pode receber uma canalização e te passar alguma coisa. Mas quem gira a chave é você. Então, primeira coisa que eu tenho certeza, se você está com esse pensamento, você não está ligado nessa espiritualidade. Você está ligado num dogma, numa doutrina, num método, menos nessa conexão ao todo. Então, primeira coisa, essa narrativa, eu quero viver tudo que há de bom nesse mundo, prosperidade. Você está bem longe disso, tá? Porque a gente tem que normalizar. A partir do momento que você coloca na sua narrativa um exagero, você está afastando isso de você. Você ter uma casa boa, você ter uma estrutura boa, é o básico de qualquer pessoa nesse planeta merece. Então, quanto mais você vê isso como comum, como natural, mais próximo você vai estar. Tá? Então, por isso que o caminho é desconstrua valores antigos. Desapega. Tá bom? Então é isso, um beijo no coração de vocês, deixa o like, comentem no vídeo e se inscrevam no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.